Programa Adriana Biasoli, novamente com você. Estamos aqui na semana em que a cidade completa mais um ano de emancipação política. E eu estou entrevistando uma mulher, ela que deixa o cargo no dia 31 de dezembro, doutora Anabel Sabatini. Eu fiz uma pergunta antes do intervalo, que foi assim: qual foi a sua maior alegria e o seu maior desafio ao aceitar ser vice-prefeita da cidade de Jandira? A maior alegria, sem dúvida nenhuma, foi a gente ter cumprido o papel da gente na eleição do Brás, né? E naquela época eu não acreditava muito, assim, não entendia muito de política. Então, assim, tudo foi uma alegria, né? Como que foi esse convite? Como que ele aconteceu? Na realidade, eu já era amiga da família. Eu tinha feito o pré-natal da Ana Paula, filha do Brás. Eu já tinha feito o parto. Eu fui madrinha de casamento da Ana Paula com o Douglas, que são filha do Brás. Você tinha uma ligação com a família Pasqualin? Fui médica da Mara Pasqualin, fui médica das sobrinhas do Brás. E eu já tinha, e fiz o parto da Suzy, que é a esposa do filho mais velho do Brás, Alexandre. Então, e depois eu fiz o primeiro e o segundo, os dois meninos dela. Então a gente já tinha uma ligação, né, com a família. E aí, quando veio a pesquisa, falaram para mim: olha, tá acontecendo uma coisa meio diferente em Jandira, que a gente nunca viu em cidade nenhuma. E que a presença do vice agora, porque o vice normalmente ele é uma figura alegórica. É verdade. Ele é uma alegoria, né? Vamos falar a verdade. O vice, ele não participa muito, ele não elege o prefeito. Vez, né? Quem elege o prefeito normalmente é a figura do prefeito. E aí falaram para mim: tá acontecendo uma coisa meio diferente, porque a vice, onde ela for, onde ele for, ele vai ajudar a eleger o prefeito de Jandira. Eu falei: mas quem que é ele? Aí brincaram comigo: não é ele, é ela. É ela. Eu falei: ela? Quem que é ela? Daí falaram: é a senhora. Quando falaram assim, eu quase caí da cadeira, porque eu falei: mas eu nunca fiz política em Jandira, eu não sou política. Eu só atendo minhas pacientes, eu não sou médica, eu não sou política, eu não sei fazer política. Daí falou: não, mas se você fizer... E aí entrou e começou as conversas, e nas conversações se decidiu que eu ia ficar do lado do Brás. E sem dúvida nenhuma, a maior decepção de todas foi a morte do Brás, né? Essa foi a mais dolorida. Não só pela morte em si, como depois eu tão inocente, eu tão alienada, saber que eu era uma das pessoas que estava sendo acusada. Então, assim, realmente foi uma decepção muito grande. E foi uma coisa muito dolorosa para mim e para minha família. Principalmente para minhas filhas, que perguntavam que ouviram isso na escola, que ouviram. Então foi uma coisa muito difícil. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Sua família, diante disso tudo, qual foi o momento mais difícil para você, para a sua família, principalmente a família? Bom, a minha família até hoje não digeriu o fato de eu ter entrado para a política. A minha família até hoje não aprova, não gostou e continua não aprovando. E não entenderam o meu ideal, né? Não entenderam o meu ideal. Porque eu acho que não era o fato de ser política. Eu acho que já havia uma previsão do que eu iria passar. Eu acho que tudo que eu estou passando, meu pai, meu irmão, de certa forma, já sabiam que eu ia passar. E eles queriam evitar isso e não conseguiram, né? Espiritualmente, você é uma pessoa muito espiritualizada. Você, em algum momento, achou que era uma missão que você não poderia fugir? Eu sempre achei. E é isso que me conforta. Eu acho assim, que mesmo saindo, eu acho que alguma coisa eu deixei para algumas cabeças de Jandira pensarem. Eu acho que eu estou saindo, eu não tenho mágoa nenhuma, porque eu tenho certeza que o povo não conseguiu elaborar.
e não conseguiu entender o que estava acontecendo. E eu entendo, porque eu fui médica de Jandira há 22 anos, e se você me perguntasse o que acontecia na prefeitura nesses 22, eu te falo assim, o que você sabia como médica, atendendo lá na policlínica ou no centro da prefeitura de Jandira? Nada. O que você sabia do que acontecia com uma Câmara Municipal trabalhando 22 anos em Jandira? Nada. Meu Deus. Se eu não sabia, como que eu vou querer exigir do povo uma coisa que nem eu sei, que nem eu sabia, que nem eu era inteirada? Como que eu vou exigir de uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã para trabalhar e volte às 8 horas da noite que ela entenda de política? Verdade. Ela só entende do trabalho dela e da conta que ela tem no final do mês. Como é que eu vou exigir? Então, eu já me perguntaram, se você não tem mágoa? Nenhuma. Nenhuma. Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que faz. Eles não sabem mesmo, eu também não sabia. E aprendeu da forma... aprendi da forma mais horrível que alguém possa aprender. Daí você fala, mas doutora, a senhora não dá para acreditar, a senhora era médica, a senhora tem grau de instrução, a senhora não entendia nada de política? Não. A senhora não sabia como é que funcionava uma Câmara de Vereador? Não. Se a senhora tivesse o poder de voltar no tempo, tivesse esse poder, agora, em que momento você voltaria? Eu não seria vice do Brás. Você diria não? Não, eu não entraria para a política. Mesmo se você tivesse a oportunidade de se preparar politicamente, conhecer um pouco mais esses bastidores? Talvez eu aceitasse participar da campanha, talvez eu aceitasse participar, conhecer, me preparar para ser agora do jeito que foi, não pelo Brás, não pela situação, mas pelo o jeito que foi. Hoje, 2 anos depois, eu entrei na prefeitura sem a menor condição de assumir a prefeitura. Você tinha real consciência de como você, vamos dizer que essa fosse um paciente, Jandira é um paciente. Você tinha ideia de que forma você pegou esse paciente? Nenhuma. Ninguém te deu Nenhuma, porque nos 2 anos de governo do Brás, eu tive um problema com o Brás na Secretaria de Saúde, que não foi um problema diretamente com o Brás. E eu estava completamente fora do governo. Foram umas notas que eu me neguei a assinar, e por esse motivo eu me retirei do governo. Não cabe aqui dizer de quem é a culpa, se eu acredito ou não que o Brás tem a culpa, porque não faz a menor diferença, porque ele não está aqui para se defender. E o fato é que eu já estava distanciada, já tinha voltado para minhas atividades médicas. Se você perguntasse para mim o que é um contrato de prefeitura, eu não sabia. Eu entrei completamente despreparada e com um código de ética completamente obsoleto para a política. Meu código de ética e de honestidade não servia em nada para a política. Em nada, não é assim. Hoje eu entendo muita coisa que os políticos fazem. Não estou aqui justificando e nem fazendo apologia porque eles fazem. Eu estou aqui feliz porque eu não precisei fazer e não vou fazer. Mas estou dizendo para você que eu entendo porque eles fazem. Doutora, nesses 2 anos e pouco que a senhora esteve à frente do executivo da nossa cidade, o que deu certo? Eu acho assim, o que deu certo foi assim, o projeto de... Eu estou saindo, deixando 8 creches inauguradas, 1.277 crianças a mais na rede. Estou dando segurança para essas mulheres, porque a gente sabe que Jandira é uma cidade feminina, onde perto de 68% das famílias jandirenses, o arrimo de família é a mulher. Há uma cultura errada aqui de achar que o filho é da mulher. O homem de Jandira, com todo respeito, eu não estou dizendo que são todos, mas eu acho que o homem de Jandira, ele não entendeu ainda a palavra pai.
Ele não entendeu a palavra responsabilidade sobre uma criança, né? A criança é uma visita honrosa que você põe dentro da sua casa. Essa visita merece todas as honrarias dentro da sua casa. Quando você recebe uma visita diferente dentro da sua casa, eu costumo dizer assim: você faz a mesa, você compra um bolo, você faz um café melhor. Imagina uma pessoa que vai ficar lá dentro, essa visita, o resto da sua vida morando com você. Se você faz uma honraria para uma visita dessa, o que você não faz? Não importa se ele não quer ficar com a mulher. Homem nenhum tem obrigação com mulher nenhuma. Mas ele não pode... Mas ele não pode subtrair e nem se furtar da obrigação que ele tem com essa visita honrosa dentro da casa dele. Ele não pode. Isso não tem perdão. Estamos aqui entrevistando a doutora Anabel Sabatini, ela que está aí no dia 31 de dezembro, deixando o seu cargo no Executivo, e que está falando da instituição família, do quanto isso é importante para a cidade, para o bem viver, para o bem-estar. Nós vamos voltar daqui a pouco, porque eu perguntei para ela o que deu certo, né? Deve ter mais algumas coisas que ela venha nos dizer, mas eu ainda vou perguntar para ela o que não deu certo, tá? Eu volto já já, não saia daí.